Olá pessoal, mais um vídeo. Vamos falar agora sobre a geometria de posição no plano. Os objetivos desse vídeo são identificar as relações entre pontos e retas e suas notações, compreender os postulados da existência e da determinação e identificar as posições relativas entre duas retas. Bom, em geometria existem alguns conceitos que não existe uma definição. Então, esses conceitos são chamados de conceitos primitivos, né? E o primeiro deles é o ponto. Então, a partir do ponto, a gente vai construir retas, vai construir figuras, né? Bom, o ponto ele é nomeado com a letra maiúscula, né? Letra maiúscula. Outro conceito primitivo é o de reta. Né? Aí vem na nossa cabeça, né, um traço, não é isso? A gente nomeia uma reta com a letra minúscula. Lembrando que a reta ela é infinita, então ela vai seguir aqui, vai seguir aqui. Outro conceito primitivo é o plano. Né? Então, a notação são letras do alfabeto grego, né? Alfa, beta, gama, delta. Né? Lembrando também que o plano ele é infinito, então ele segue para cá, segue aqui e segue aqui, ó, nas quatro direções. Bom, aí nós vamos ver agora algumas relações. E aí nós temos então a relação entre pontos. E aí os pontos eles podem ser colineares, né, ó, colineares, eles pertencem a uma reta, e não colineares. Notem que o D, o E e o F, eles não pertencem a uma mesma reta. Os pontos eles também podem ser coplanares, que eles pertencem a um plano. Né? No caso aqui, ó, X, Y e Z pertencem ao plano alfa. No caso aqui, A, B e C pertencem à reta R. E o D, o E e o F, eles não são colineares, né? Eles não pertencem a uma mesma reta. Caso não pertencem aqui, a reta R também. Os pontos eles podem ser coplanares, então no caso aqui o X, o Y e o Z pertencem ao plano alfa. Né? Já o X, o Y, o Z e o W, eles não são coplanares, quer dizer, eles não pertencem ao mesmo plano. E no caso aqui, o W não pertence ao plano alfa. Bom, relações entre retas. Retas coplanares que não têm um ponto em comum são chamadas de paralelas. Então, coplanares, quer dizer, estão contidas no mesmo plano. Né? Só que elas não têm ponto em comum, então elas são paralelas. Notação, né, o C // M. Isso aqui, C paralela a M. Retas que têm um único ponto comum são chamadas retas concorrentes. Então, o ponto P aqui, ó, o ponto de interseção, ó, S interseção com R é o ponto P. Retas concorrentes. Bom, e nós podemos ter retas concorrentes oblíquas, o ângulo aqui é diferente de 90 graus, e retas concorrentes perpendiculares, que o ângulo entre elas é 90 graus. Relação de pertinência. Aqui a relação entre ponto e reta é a mesma entre um elemento e um conjunto. Então a gente usa a relação de pertinência. E aí um ponto pertence a uma reta ou não. No caso aqui o ponto A pertence à reta R. O ponto A, ele pertence à reta R. O ponto B não pertence à reta S. Olha a reta S aqui, ó. O ponto B não pertence. O ponto C pertence à reta S. Notem que o ponto C pertence à reta S. Então a relação que a gente usa entre ponto e reta é entre elemento e conjunto. Uma reta é um conjunto infinito de pontos. Entre ponto e plano também é uma relação de pertinência entre elemento e conjunto. E aí o ponto F, ele pertence ao plano beta. O ponto H não pertence ao plano alfa. O ponto H aqui, ó, o ponto H, não pertence a alfa. O ponto M pertence ao plano alfa.
Postulados, axiomas e teoremas. Existem algumas afirmações na geometria que não possuem uma demonstração, né? São chamados postulados e axiomas, né? São conceitos que são admitidos como verdade sem demonstração, e a partir deles, né, através de demonstração, nós temos os teoremas, né? Então vamos ver alguns postulados. Postulado da existência. Então, existem em uma reta pontos que pertencem à reta e pontos fora dela. Isso é um postulado. Não existe uma demonstração para isso, mas ele é factível. A gente percebe que isso realmente acontece. Vão ter pontos na reta e pontos fora dela. Em um plano vão existir pontos no plano e pontos fora dele também. Postulado da determinação da reta. Dois pontos distintos determinam uma única reta. E aí, dois pontos distintos são sempre colineares. Com dois pontos eu sempre posso traçar uma reta. E todas as retas que passam por A e B são coincidentes. Como assim? Aqui eu posso ter a reta R passando por A e B, eu posso ter a reta S passando por A e B. Isso se explica na geometria analítica, que eu vou ter várias equações, né, que definem uma reta, né? Então a gente chama de retas coincidentes, né? E aí a notação, ó, isso aqui é uma reta, a seta para os dois lados em cima do A e B. Quer dizer, uma reta que passa por A e B. Postulado de Euclides. Por um ponto fora de uma reta, passa uma única reta paralela a essa. Então, eu tenho uma reta, eu tenho um ponto, né? Por esse ponto vai passar uma única paralela. Postulado da determinação do plano. Três pontos distintos determinam um único plano. E aí, três pontos distintos são sempre coplanares, né? Então, três pontos sempre vão definir um plano. Então, eles sempre vão ser coplanares. Todos os planos que passam por A, B e C não colineares são coincidentes. Quer dizer, quando A, B e C não são colineares aqui, ó, eu vou ter planos coincidentes aqui, né, que contêm esses três pontos. Vamos ver isso no GeoGebra?